Bom dia, irmã Ádula, bom dia a todos. Muito bom estar aqui outra vez. É um privilégio, como a irmã orou, um privilégio estar com Jesus, compartilhando o coração dele, nos preocupando, como nós somos, a gente sempre fala isso, né? Como nós somos é, fracos, impotentes, pequeninos. Quando nós chegamos para Deus, a gente sempre pensa: Deus me ajude, Deus eu quero, Deus resolve meus problemas. Mas Ele está nos chamando para estar com Ele, preocupando com o coração dele. É uma coisa meio desproporcional na nossa cabeça, mas Ele quer essa parceria, essa amizade, e é um grande privilégio podermos estar aqui com esse propósito, não porque somos fortes, não porque nós somos capazes, mas porque Ele nos chamou, Ele nos resgatou e nos incluiu na sua família. Essa reunião, eu acho que a gente sempre fala isso, mas eu queria reforçar, assim, realmente o sentimento que eu tenho hoje de nós entendemos o quanto que essa reunião mensal não é a única reunião em que nós, eu espero que não seja a única reunião, a única oportunidade em que nós oramos pelas causas do Senhor, mas é uma oportunidade especial porque nós estamos juntos. Cada um de vocês, eu creio, a maioria, participa de algum grupo menor, de um grupo mais regular, mais frequente, mas essa é uma oportunidade que nós temos de estar juntos com essa família. O TJC2 não é uma igreja, o TJC2 não é uma organização que você se torna membro, você não tem uma carteirinha, sou membro do TJC2, nenhum de nós tem essa membresia, vamos dizer assim, mas nós fazemos parte de uma família. Eu espero que você sinta isso. Especialmente essa reunião no terceiro sábado, é um momento, eu sei que tem pessoas que também estão muito engajadas, muito comprometidas, que não podem estar, né, aos sábados de manhã. Então, não estou dizendo que só quem está aqui faz parte da família, de forma alguma. Mas esse grupo, né, geralmente, a maioria das pessoas que participa, que entra nessa reunião de oração, geralmente são as mesmas pessoas, a maioria são pessoas que têm esse desejo, que têm esse encargo no coração, não só por essa reunião, mas por fazer parte desse propósito de Deus. Deus tem uma grande família, tem uma grande igreja, tem um grande povo, mas cada um faz parte de uma família menor, de uma unidade menor, de uma família pequena, tanto na sua localidade, mas aqui nós juntos formamos uma família. Então, hoje eu quero ler dois ou três textos em que Jesus fala sobre esse pertencimento, que, mais uma vez, não é pertencimento de carteirinha, não é pertencimento de ter alguma obrigação, mas tudo, quando a gente se torna membro de uma família, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, para fazer parte do corpo dele, do povo dele, da aliança com ele, nós fazemos parte, nós pertencemos a algo muito especial. Então, eu vou ler um texto que Jesus falou com seus discípulos, está em Lucas 22, nesse momento da Páscoa, nesse momento em que ele estava prestes a partir e que ele tinha caminhado com os 12 discípulos. Jesus tinha outras pessoas, não só os 12 discípulos. Os 12 discípulos eram um grupo específico, mas ele tinha outras pessoas, tinha várias mulheres que faziam parte daqueles que seguiam Jesus de perto. Tanto é que essas pessoas estiveram presentes na cruz, na crucificação. As mulheres tiveram uma participação muito importante na hora da ressurreição. Jesus apareceu especificamente para algumas mulheres. Então, Jesus tinha uma família, né? Tinha
aquela família em Betânia, que era muito próxima a Jesus. Então, esse texto que ele está falando com os discípulos, não eram só esses 12, ele tinha outras pessoas também que pertenciam, que faziam parte desse círculo, que não era um círculo, isso sempre é uma dificuldade para nós, porque às vezes parece que é um tratamento especial, Deus gosta mais de algumas pessoas do que de outras, e não é nada disso, mas é uma correspondência. Isso vem de Deus, Ele que nos ama, Ele que nos chama, mas vem muito sim da nossa resposta para Ele. Então, só pensando dois versículos aqui em Lucas 22, um está no versículo 14 e 15, fala: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Esse versículo me toca todas as vezes que eu leio, é um versículo assim, Jesus está mostrando o desejo dele. A gente tem dificuldade de pensar em Deus precisar de alguma coisa. Deus é onipotente, Deus não precisa de nada, ele é autossuficiente, ele não precisa de nós, ele nos chama, a gente que se sente privilegiado por estar com ele. Tudo isso é verdade, mas Jesus se tornou homem para mostrar, para experimentar toda a nossa humanidade, mas ele também veio nessa encarnação, ele também veio para mostrar o desejo de Deus por nós. Ele falou assim: eu tenho desejado, porque ele ia partir, porque criou laços profundos, ele ia embora, ele estaria presente pelo Espírito Santo, mas para ele era uma despedida, era um momento especial, como no Jardim do Getsemane, ele queria muito a companhia, o apoio, a empatia dos três discípulos que foram com ele no jardim. Enfim, essa necessidade, esse desejo de Deus por nós, e isso nos inclui, como eu falei no início, isso nos inclui de uma forma muito impressionante, isso nos torna muito. A gente fica pensando, Deus, mas eu sempre falo assim que muita gente, quando sofre, quando perde, quando alguma coisa ruim acontece, fala: por que eu? Por que isso de ruim aconteceu comigo? E eu penso que a gente devia fazer a pergunta no outro tipo de contexto. Quando alguma coisa boa acontece conosco, principalmente quando Jesus nos convida, quando Jesus mostra seu amor, quando Jesus compartilha o seu coração conosco, a gente devia falar: por que eu? Por que ele me incluiu? Por que ele me chamou? Por que ele confiou? Por que ele me aceitou? Por que ele me incluiu na família? Por que ele, né, aqueles três de Betânia, Maria, Marta e Lázaro, por quê? Por que aqueles três? Ele selecionou, ele tinha superioridade, ele gostava mais de uns do que os outros. Não, ele ia onde tinha abertura, ele quer isso com todos. Deus é tão grande que ele consegue ter um relacionamento especial e íntimo e maravilhoso com todos os seres humanos de todas as épocas. Deus é grande, ele quer todos, ele não deseja que ninguém fique de fora. Mas quando ele acha alguém, ele aceita, ele abre, ele quer. E olha o que ele fala nesse mesmo capítulo, Lucas 22, agora no versículo 28. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Olha que coisa, está dizendo, vocês permaneceram, vocês não foram embora quando chegou o perigo. A gente sabe que esses discípulos que Jesus está dizendo: eu queria tanto comer com vocês, eu queria tanto estar com vocês, eles iam falhar. Jesus sabia, Pedro ia negar, todo mundo ia fugir na hora que Jesus foi preso, mas mesmo assim ele conhecia o coração, e ele é assim conosco. Nós não somos nada
de perfeitos, de constantes, de sempre bons, mas quando ele encontra um coração que deseja, que anseia, quando você vem aqui num sábado de manhã para ocupar seu tempo com algo que não é algo que vai trazer um benefício, que vai resolver um problema seu, que você vai conseguir resolver aquilo que você quer, Deus olha e ele fala assim: vocês fazem parte, eu quero compartilhar com vocês porque vocês estão dando abertura para mim. Então, isso me chama muita atenção. Mais uma vez, a gente sempre tem que repetir isso bastante para nosso próprio coração. Eu não sou superior, eu não sou melhor do que ninguém, mas se o meu coração foi tocado por Deus, pelo Espírito Santo, de tal forma que eu possa me compadecer de outras pessoas, que eu possa desejar saber do coração de Deus pelo povo de Israel e por tanta gente que sofre, pelos iranianos, pelos libaneses, por todos os povos palestinos, por pessoas aqui também. Se Deus tocou no meu coração, me dando uma abertura para compartilhar desse amor que nós recebemos sem merecer, que nós recebemos da parte de Jesus, como Paulo fala em Romanos 5, quando nós éramos inimigos, quando nós não queríamos saber de Deus, ele nos amou, ele nos atraiu, ele derramou o seu favor sobre nós, e esse favor que nós recebemos nos traz uma sensação, deve trazer, eu tenho pedido muito a Deus, se eu recebi alguma coisa, seja espiritual, seja material, seja de bem-estar, de ter uma moradia, de ter comida todos os dias, sei lá, o que eu recebi do Senhor, pela graça dele, eu desejo compartilhar, eu desejo dar, porque se eu recebi sem merecer, e olha, isso é sem merecer. Eu estou na família que eu estou, eu estou numa condição financeira que eu estou. Muitas dessas coisas aconteceram totalmente fora do meu mérito. Assim, não foi uma escolha minha. Então, se eu recebi, eu devo também desejar compartilhar, eu devo desejar ser um canal para abençoar outros também. Vamos ver uma outra passagem em Filipenses, em que Paulo também, ele fala de pessoas que faziam parte também de uma família. Eu estou querendo enfatizar esse chamado que Deus deu para nós de fazer parte de uma família, de fazer parte, porque assim eu estou me empenhando, estou me esforçando para mostrar que há um pertencimento que não é essa coisa que a gente tem, eu pertenço a um clube, a uma elite, a um povo privilegiado, eu pago meus honorários, minhas mensalidades para fazer parte de um grupo. Não, é um convite sem merecimento, é um convite sem que a gente tenha até escolhido essa oportunidade, mas é um convite para nos doar. É um convite de receber esse amor, de receber essa inclusão, mas é um convite para que nós possamos dividir essa inclusão, dividir essa oportunidade de fazer parte com quem não está. E olha como Paulo, o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele recebeu a visão de Deus, se doou totalmente, dedicou a vida dele totalmente para a causa de Deus, e havia pessoas, ele fala várias vezes, em várias cartas, eu nem vou ler aqui, mas ele fala das pessoas que ele evangelizou, que ele levou as notícias do reino de Deus. Ele falava de como essas pessoas, às vezes, correspondiam em amor para ele. Eu vou só citar, acho que está em Gálatas 4,15, que fala assim que os Gálatas
que eles acho que viram que Paulo tinha um problema de saúde, um problema sério nas vistas, e ele fala assim: Gálatas, eu posso testemunhar que vocês estavam dispostos a arrancar, se adiantassem, né? Vocês estavam dispostos a arrancar os próprios olhos para dar os seus olhos para mim, para que eu pudesse ter alívio, né? Então ele fala sobre essa correspondência de receber e de dar. E em Filipenses 4, ele fala com os filipenses. Filipenses 4:10, ele fala: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Eu vou pular para o versículo 14. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês filipenses sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Olha que ele está chamando atenção para o fato de que muitas pessoas recebem a graça de Deus, muitas pessoas recebem o amor, a misericórdia de Deus e não correspondem. Isso é muito triste, a gente tem que olhar para o nosso coração. Não estou falando isso para julgar ninguém, eu estou dizendo isso para cada um olhar para dentro de si, porque se nós recebemos algo do Senhor, nós queremos dar, nós queremos ser instrumentos, nós queremos nos doar totalmente para a causa do Senhor. Então, TJC2, esse grupo aqui, esse propósito que nós temos aqui nos terceiros sábados e sempre nos grupos de oração e em todas as nossas atividades como TJC2, nós estamos procurando nos doar. Nós estamos procurando não ser pessoas que assistem passivamente. Nós queremos ser pessoas espontâneas, voluntárias, pessoas que se doam, pessoas que se oferecem. Então eu vou terminar as passagens bíblicas com um texto que é muitas vezes usado, e eu tenho que tomar muito cuidado ao falar sobre esse assunto, porque eu sei que hoje tem muito abuso, muito má aplicação dos textos sobre contribuições financeiras, mas nós precisamos tratar isso com seriedade e com equilíbrio. Então, segundo aos Coríntios 8, tem 2 capítulos aqui que Paulo fala sobre ofertas, que fala sobre doações, mas o que eu quero chamar a atenção é esse aspecto, sim, de doar de nós mesmos. Então, segundo os Coríntios 8, e versículo 2, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, ele está falando sobre a igreja na Macedônia, na profunda pobreza deles, transbordou em grande riqueza de generosidade. Aqui Paulo está manipulando um pouquinho, se a gente poderia falar isso se fosse para um objetivo negativo, né? Mas Paulo está confrontando os coríntios, dizendo assim: olha, o pessoal na Macedônia, eles foram exemplo, foram referência. Então, na profunda pobreza deles, eles transbordaram em grande riqueza de generosidade, porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos. Olha a inversão. Hoje sempre são os líderes, os pastores, os líderes de ministérios e tal, que pedem. Aqui era o povo que pedia. Eles pediam-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente, versículo 5 é o principal, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos. Vocês têm que grifar essa frase, porque esse é o ponto principal. Eles deram financeiramente, mas antes de dar financeiramente,
eles se deram a si mesmos. Eles deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. E mais na frente ele vai falar que Deus ama quem dá com alegria e tal. Eu queria dizer algo assim, não nosso desejo aqui é que nós, cada vez mais, possamos nos doar ao Senhor. Nós não temos nenhuma capacidade, nós não temos nenhuma possibilidade de fazer acontecer a obra de Deus. O que Deus quer, os milagres que Deus quer, está tudo além da nossa capacidade. Nós não somos capazes de unir judeus e gentios, nós não somos capazes de mudar a teologia da substituição, nós não somos capazes de unir católicos com evangélicos, enfim, nós não somos capazes de unir. Quem nunca ou passou por isso na sua família, ou aconselhou alguém próximo, um casal, que Deus quer que a família permaneça unida, quando o casal entra em crise, em choque, em divisão, você é capaz de mudar essa situação? Você é capaz de salvar aquela família? Estou dizendo uma coisa simples assim, vamos dizer, comum, mas uma coisa que acontece corriqueiramente. Quantas famílias estão em crise? Quantas igrejas, grupos dentro da mesma igreja que um não tolera o outro, esse vai por aí afora. Nós não somos capazes de reconciliar, nós não somos capazes de derrubar as paredes de separação. Jesus já fez isso na cruz, mas para isso acontecer na prática, então tem todos os alvos, todos os pedidos de oração, todos os alvos que nós temos como TJC2 são impossíveis. Nós não somos capazes de fazer isso. E, no entanto, Jesus está nos chamando para nos doar, para nos oferecer. Agora, uma das coisas que eu posso fazer, que vocês estão fazendo, é chegar nessa reunião e em outras reuniões, nos seus grupos locais, e orar. Nós podemos nos doar em oração. Mas antes de orar, nós temos que doar a nós mesmos. Porque uma oração que não nasça no coração, que não nasça no anseio, a gente pensa, mas Deus, é o Senhor que tem que fazer. É como olhar para uma mulher que está grávida e minha esposa grávida, vamos imaginar, eu sinto por ela, eu quero facilitar, mas ela que está grávida, ela que tem que, nem ela pode fazer alguma coisa, ela tem que se oferecer, se doar e deixar que as dores venham e que o parto venha. Mas na obra de Deus é um parto coletivo. Nós fazemos parte dessa mulher. Apocalipse 12 é uma mulher coletiva. É a igreja, é o povo, é nós juntos que vamos sentir dores de parto. Mas Deus, eu não sou capaz, eu não posso dar luz, eu não posso produzir. Sim, mas foi Deus que gerou, foi Deus que plantou, e é Deus que nos dá o Espírito Santo para gemer em nós, mas a gente precisa se oferecer a Deus. Nós precisamos nos doar. Então, na minha conclusão, eu quero dizer assim, nós aqui, nesses terceiros sábados, nós somos uma família. Eu espero que você sinta isso, eu espero que você sinta chamado, eu espero que você sinta pertencente, eu espero que você sinta que você também faz parte das dores de parto. Eu espero que você sinta desejo voluntário, sem pressão, sem ninguém mandar, que você sinta desejo, chamado de se oferecer a Deus como sacrifício vivo, como alguém que pode fazer parte dessa obra, mesmo sem a gente poder fazer nada, nós podemos nos oferecer. Então, nós sempre colocamos nos grupos de oração, se você não faz parte do grupo, a Suri sempre coloca aqui no chat os contatos para você poder falar com a Elaine, para você falar com as pessoas responsáveis que podem
te ajudar a incluir você num grupo de oração, ou mesmo que você não tenha um grupo, mas para acompanhar na intercessão. Nós temos vários grupos, né, de WhatsApp que você pode acompanhar esses pedidos e acompanhar as notícias. Mas aqui nesse grupo a gente tem liberdade para falar sobre algumas coisas, então eu vou falar rapidamente sobre algumas necessidades de oração. E nós estamos precisando, nós, assim, eu falo assim, essa causa, isso não é para mim, isso não é para Emádula, isso não é para Vailton, isso não é para o Luiz ou nenhum, assim, né? Isso não é para nós, isso é para a causa do Senhor. Até hoje, eu vou falar primeiro assim, um pouco sobre essa questão de necessidades financeiras. Até hoje, nós falamos muito pouco sobre a necessidade de ofertas. A gente tem o que nós fazemos regularmente, tem às vezes outra necessidade pontual, mas assim, regularmente, o que nós fazemos com as ofertas que entram na conta do TJC2? Nós praticamente tudo vai para o Ministério Beit Sar Shalom, para o Ministério Daniel Woods, que Deus tem colocado no nosso coração, de realmente apoiá-lo, de estar junto. Ele passou por um momento em que ele perdeu praticamente o apoio que ele tinha. Então, é pouco que nós damos, mas é alguma coisa que tem ajudado. E nós temos um pequeno valor mensal que é necessário para manter o site do TJC2. Então, o que nós temos mensalmente tem sido basicamente isso. Mas, ultimamente, nem esse valor mensal tem entrado de ofertas. Assim, como a gente estava assim, com um pouquinho de extra acumulado, assim, a gente tem conseguido cumprir esses dois compromissos, mas tem faltado. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero compartilhar com vocês para oração e para a gente buscar a ajuda de Deus, porque nós estamos entrando, eu sinto, nós estamos entrando numa outra etapa do TJC2. Uma essa união de ministérios que nós chamamos Juntos na Oliveira, que estamos no momento com 6 ministérios diferentes, mas tem parece que mais 2 ou 3 que vão entrar. Mas assim, desses 6 ministérios, um ou dois precisam também da nossa ajuda, que seria o Maoz Israel e também os amigos cristãos de Israel. E nós juntos, esse grupo Juntos na Oliveira, nós estamos orando juntos por esses alvos, porque são ministérios diferentes, mas são alvos em comum. Mas, por enquanto, a gente não tem recursos para dividir com esses outros ministérios, com esses outros projetos. O Maoz que está fazendo, tanto aqui no Brasil, como em Israel também. Então, assim, tem muitas necessidades, nós não vamos suprir todos, mas nós gostaríamos de participar um pouquinho. Uma outra necessidade da própria Beit Sar Shalom, que já falamos com vocês, é um valor que nós temos ajudado o Ministério Sustento do Daniel Woods, mas nós já compartilhamos a propriedade Beit Sar Shalom está sujeita a receber uma cobrança dentro dos próximos 5 anos, mas pode vir a qualquer momento, uma cobrança. Houve, assim, Deus respondeu as orações, Deus abençoou, a propriedade foi transferida para o nome da congregação Beit Sar Shalom, mas ficaram em pendência, vamos dizer assim, um custo da transferência. Então, esse valor já está correndo, correção, então, em torno de R$ 100.000. Então, desse valor, hoje, depois estou ainda aguardando os relatórios específicos, mas desse valor de 100 mil, né, só uma oferta de uma outra igreja, de um outro ministério, entrou R$ 10.000, mas fora isso entraram mais 2.000 e pouquinho, né? Então está bem longe do alvo de R$ 100.000. Nós estamos com
mais ou menos, eles estão, né, com mais ou menos 12 mil e pouquinho na conta. Então, é uma grande necessidade. Nós não vamos resolver isso sozinhos, mas nós queremos participar, ok? Então, esse seria um aspecto básico daquilo que nós queremos orar e daquilo que nós queremos participar. Nós queremos participar, como Paulo falou com os filipenses, como Paulo falou com os coríntios, nós queremos fazer parte dessa família, queremos sentir a causa de Deus, mas nós queremos participar ativamente. Agora, tem uma outra necessidade. Nós temos, acho que vocês já viram, nós vamos continuar divulgando bastante, nós vamos ter uma conferência em agosto, 28, se você não agendou, se você não pegou as informações, mas nós vamos continuar colocando no grupo, está também no site do Encristos, do TJC2, em ambos os sites, é só procurar no Google Encristos ou TJC2, você só entrar no site, você tem todas as informações para você fazer a inscrição. Até o final de maio tem um preço diferenciado, primeiro lote. Então, nós vamos ter essa conferência no final de agosto. Nós recebemos, na verdade, assim, não foi nenhuma escolha, assim, a gente sentiu de chamar uma pessoa, Johannes Fichtenbauer, que já veio ao Brasil, que é bem conhecido, pelo menos, assim, de alguns de nós, mas ele sentiu, e nós achamos assim, maravilhoso, ele sentiu de chamar mais um outro irmão da Eslováquia e mais um judeu messiânico de Israel. Então, nós estamos recebendo 3 palestrantes. Eles não vão precisar de ajuda para comprar as passagens internacionais, que é um grande custo. Eles estão bancando isso com o TJC2 da Europa, que está ajudando nessa parte. Mas eles vão ficar no Brasil em torno de 15 dias, talvez até mais um pouco. Eles vão passar alguns dias no Rio de Janeiro, alguns dias em São Paulo capital, depois na nossa conferência e depois alguns dias em Curitiba. Essas passagens domésticas, essas estadias em cada cidade, vai ter vários custos, alimentação, transporte, hotel, e nós não temos recursos para cobrir isso aí. Então, também é um aspecto que nós estamos orando, estamos colocando diante de Deus, sentimos muita testificação, o que eles vão fazer no Brasil, os contatos que eles vão fazer. Eu estou acompanhando mais de perto os planos em São Paulo. Vai ter reunião com pastores, vai ter reunião com seminaristas, vai ter contatos pessoais, vai ter talvez uma participação no podcast do Jesus Copy. Então, eles vão ter, não é só na conferência que eles vêm, eles vão ter uma oportunidade de ministrar, de compartilhar, de abençoar, e o que nós estamos orando para que Deus toque em outras igrejas, em outros irmãos, e Deus nos prepare para mais unidade, eles podem ser um ponto assim, muito importante para isso. Então, nós queremos orar para a vinda deles, queremos orar e confiar que o Senhor vai suprir os recursos necessários, mas nós precisamos sempre ter esse desejo no nosso coração. Deus, se eu tenho R$ 10, se eu tenho R$ 50, eu quero ajudar, nada diante do montante que precisa, mas nós queremos, cada um, eu creio que nossa oração, nosso empenho, nossas ofertas, tudo faz parte de uma disponibilidade nossa, de dizer, Deus, os 5 pães e 2 peixinhos que o garotinho levou para Jesus, que a gente sempre prega sobre isso. Deus multiplica, Deus quer essa disponibilidade para que nós possamos oferecer o pouquinho que nós temos e Ele faz o restante, ok? Eu nem vou falar agora sobre assim, muito sim, nós já falamos, mas nós estamos também orando sobre o Summit, que é a reunião internacional, um pré-concílio, uma preparação para o concílio em outubro deste ano, e que tem enfrentado em outros anos muita oposição, mas Deus tem a hora certa, então vamos estar orando sobre isso também, ok?
Então, a irmã Ádila ainda vai também compartilhar uma participação dela também, uma conexão dela com o grupo de intercessores. Eu tinha o privilégio esta semana de participar mais uma vez com esse grupo de intercessores internacionais. São mais ou menos 30 pessoas, via Zoom, não era presencial, obviamente, mas de talvez 25 países, muitas pessoas responsáveis em seus países para TJC2. Então, foi três manhãs via Zoom e nós, muitas vezes, nós sentamos para ouvir a voz de Deus e sua direção. E foi muito comovente esta semana. E a semana que vem vai ter a reunião dos líderes internacionais, como o Rabino Marty Waltman, como Brian Cox, como Dan Juster, Rabino Dan Juster e o Johannes Fichtenbauer. Mas também todos os líderes, que são mais ou menos 25, 30, e eles vão estar planejando o summit em outubro. Então, esse seria muito importante para as nossas orações. Pedimos que intercede para esse conselho de liderança a semana que vem, via Zoom, eu acho que 4 dias, para que eles ouvem de Deus e fazem as decisões de acordo com a vontade de Deus. E esse seria muito importante. E este grupo de intercessores é muito interessante como eles organizam e também a visão que esse grupo de intercessor, esse grupo do qual eu pertenço, somos 30 e somos aqueles como quando Israel foi sempre na batalha, houve um grupo de adoradores e que tocam o shofar, o trombeta, para abrir o caminho espiritualmente. Vocês entendem? Então, essa semana que vem, domingo, segunda, terça e quarta, a liderança vai estar reunindo. E a semana passada, nós abrimos o caminho com adoração e com intercessão e recebendo as palavras de Deus para que o caminho seja aberto para a ação de Deus, planejando a conferência em outubro. Então, é bem planejado, batalha espiritual, e foi muito lindo. Então, eu peço as suas orações para o grupo de liderança internacional, para que seja recebido do alto realmente as decisões de acordo com o coração de Deus, pela proteção e que Israel seja em paz, para que possa ser realizado em outubro essa conferência Summit e que seja realmente um tempo de paz em Israel. Uma das, um dia, quinta-feira, que foi realmente o mais forte. Todas as palavras que recebemos dos Salmos foi bem interessante. Todos tiveram a ver com descansar e ouvir de Deus quando nós queremos ouvir alguém. Então, se Christopher tem algo no coração, nós temos que calar para ouvir o que ele está falando, não é? Muitas vezes nós falamos, como o Christopher também mencionou, muitas vezes nós projetamos os nossos planos para Deus e queremos o carimbo de Deus para que Ele realize os nossos planos, mas deve ser o contrário, que nós calamos para receber o que Deus está falando e nos alinhamos nossa vida e nossos planos de acordo. Então, esse versículo caiu muito forte para mim em Isaías 30. 30, e Deus estava muito triste com Israel, porque no início, 31, por exemplo, ai dos rebeldes, disse o Senhor, falando sobre Israel, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação.
E eu vejo a nossa tendência também. Nós tentamos executar nossos planos e queremos o carimbo de Deus, ao invés de ouvir. Então, versículo 15, eu estou pulando em Isaías 30. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança é a vossa força. Apropriamos isso para nossas vidas também, que quando nos converterdes e sossegardes, está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança é a vossa força. Então, pedimos isso para essa conferência de liderança de TJC2 na semana que vem, que eles possam, nesse paz e tranquilidade e adoração, eles possam receber os decretos e ordenanças do Senhor. Então, vamos entrar na brecha aqui agora já. Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. A irmã Adula comentou sobre o período que nós estamos agora dentro do calendário judaico, que é o período de Omer, o período que vai da Páscoa até a festa das semanas, Shavuot, ou Pentecostes, que tem aí 50 dias. E na tradição judaica, nesse período, eles leem o livro de Ruth, durante esses 50 dias. E é tremendo porque o livro de Ruth fala de uma estrangeira que entra em Israel com sua sogra e depois ela se casa com Boaz, né? Recolhendo lá o que cai da cevada. E quando Noemi chega com Ruth em Israel, eles chegaram no início da colheita da cevada, que é justamente depois da festa de Pesar. E Ruth se casa com Boaz em Shavuot, 50 dias depois. Então nós temos aí uma vivência, uma preparação muito clara da junção da obra de Deus em Shavuot, do derramar do Espírito com o casamento entre judeus e gentios, com a formação do corpo pleno de Cristo nessa representação dessa leitura do livro de Ruth nesse período. E casa muito com essa questão que o Christopher nos trouxe hoje sobre a humildade, né? Porque a posição da estrangeira era de pegar os grãos que caíam no chão durante a colheita, né? Então, a nossa posição como estrangeiros nessa obra do Pai precisa ser uma obra, como o Christopher nos comentava aqui, sobre a humildade de reconhecer quem sou eu, né? Que merecedor sou eu e receber esta graça, receber esse sustento, receber esta preparação que nós estamos caminhando para esse casamento com a formação plena do corpo de Cristo. Amém?